Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer com vocês uma pequena revisão sobre regra de 3. Eu dividi a regra de 3 simples em duas partes. Essa parte 1 é para grandezas diretamente proporcionais e a parte 2 vai ser de grandezas inversamente proporcionais. Exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Primeira coisa, o que são grandezas? É tudo aquilo que pode ser medido ou contado, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos de grandezas que são diretamente proporcionais. O que significa isso? Que se uma dobra, a outra também dobra. Se uma cai pela metade, a outra também cai pela metade. Então, elas crescem ou decrescem na mesma proporção. Então, por exemplo, velocidade e distância. Quanto mais rápido, maior a distância percorrida. Exatamente. Se eu aumentar a velocidade do meu carro, no mesmo tempo, eu vou percorrer uma distância maior. Preço e unidade. Quanto mais eu comprar, quanto uma quantidade maior eu comprar, mais eu vou gastar. Então, se eu comprar eu vou gastar o preço de 1. Se eu comprar o dobro, eu vou gastar o preço do dobro e assim por diante. Preço e massa. Quando eu vou, por exemplo, no supermercado e compro por quilo. Então, quanto maior for a massa comprada, maior o preço a ser pago. Então, se eu compro 1 quilo de maçã, eu vou pagar por 1 quilo. Se eu comprar 2 quilos de maçã, eu vou pagar o dobro e assim por diante. Pessoas e alimentação. Então, olha lá, quanto maior a quantidade de pessoas, maior deve ser a quantidade de comida. Então, se num restaurante eu preparo comida para 2 pessoas, então, se eu quero preparar para 4, vai ser o dobro da comida e assim por diante, tá? Vou fazer agora um exemplo de resolução, resolução de um exemplo com grandezas diretamente proporcionais. Então, um carro percorreu 40 km a uma velocidade de 80 km por hora. Então, tá aqui, ó, eu organizei em duas colunas, a coluna da velocidade e da distância. Então, eu sei que uma velocidade de 80 km por hora faz com que ele percorra uma distância de 40 km. Verifiquem que eu não estou pensando no tempo, tá? Eu estou trabalhando apenas com as grandezas velocidade e distância. Por quê? Porque é uma regra de 3 simples, que eu mexo com apenas 2 grandezas. Composta, eu mexo com mais grandezas. Isso vai ser mais lá para frente. Então, por enquanto, eu estou trabalhando com regra de 3 simples. Se ele aumentar a velocidade para 120 km por hora, então tá aqui organizada 120, qual vai ser a distância, tá? X. Então, todas as vezes que você for resolver uma regra de 3, a primeira coisa que você tem que colocar é essa organização em colunas para facilitar seu entendimento. Então, o mesmo tipo de grandeza fica na mesma coluna. E por isso que se chama regra de 3, porque eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 valores e vou descobrir o 4º valor usando uma proporção, tá? Então, o que eu tenho que perceber? Que se eu aumentar a minha velocidade, é claro que eu vou percorrer uma distância maior, tá? Então, eu tenho que verificar que se eu aumento a distância, se eu aumento a velocidade, a minha distância também aumenta. Sendo assim, eu tenho a seguinte proporção. 80 está para 120, assim como 40 está para x. Para facilitar, eu vou simplificar essa fração aqui. Eu vou cortar os zeros, eu vou dividir por 10. Vai ficar 8 está para 12, assim como 40 está para x. Pode simplificar mais? Sim, claro, por 4, por exemplo. Vai ficar 2/3. Ia ser mais fácil ainda para fazer a continha, né? O cálculo em cruz. Ah, mas e se eu não simplifiquei? Não tem problema, vai ter um zero a mais lá só. Mas o resultado vai ser o mesmo, tá bom? Então, como eu faço isso? 8 vezes x, 8x, 12 vezes 40 vai dar 480, tá? Então, tá aqui, aí o 8 está multiplicando, passa dividindo, x igual a 60. Então, essa distância aqui é 60. E é verdade. Por quê? Porque se é diretamente proporcional, ó, a distância está sendo metade da velocidade. Então, aqui, metade do 120, é claro que vai ser 60. Então, tá correta a nossa conta, tá? Então, isso é um exemplo simples de regra de 3 com grandezas diretamente proporcionais, ou seja, ou as duas aumentam na mesma proporção, ou as duas diminuem na mesma proporção.
Ok, meus queridos? Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Dúvidas depois podem deixar nos comentários ou mandar por e-mail para mim. Ou então, quem for aluno meu, pode mandar no meu WhatsApp. Muito obrigada, super beijo e até nossa próxima aula.